Olá! Hoje nós vamos conversar com Sheila Ladani, a tecnóloga em marketing que apresentou na sede do CRA a palestra Marketing Hospitalar. Tudo bem, Sheila? Tudo bem. É um prazer recebê-la. Eu que agradeço a atenção. Então, explica pra gente como que acontece esse marketing hospitalar. Quais são as características desse processo? Bom, o marketing hospitalar, ele é um marketing feito de uma forma diferenciada do marketing geral, né? Tanto para marketing de produto como para marketing de serviços, né? Especificamente de serviços a gente utiliza porque é o que a gente usa na nossa direção, o marketing de serviços. Mas ele é específico. Por quê? Porque a área de saúde ela realmente requer uma série de especificações, porque nós somos vigiados, né? Nós somos coordenados pelo Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina ele prevê várias normas e procedimentos de marketing, não só de publicidade, como todo mundo prevê. Publicidade e marketing também. Então é lógico que a gente já utiliza as estruturas do marketing convencional, as estruturas da administração convencional, só que a gente transforma todo esse conhecimento, toda essa experiência, a gente transforma para a área de saúde. Porque a gente sabe muito bem que hospitais e clínicas têm toda uma gestão específica deles. Na maioria das vezes, eles são geridos por médicos, por profissionais de saúde, né, por enfermeiros, fisioterapeutas. Eu, particularmente, já atendi desde médico até fisioterapeuta. Então, eu já estive com todos os profissionais de saúde, praticamente. Quando eu comecei, a gente trabalhava mais com médicos. Mas aí a questão foi evoluindo, até porque as outras empresas foram sendo abertas, mesmo na área de saúde, né? E aí a gente começou a trabalhar com outro público, que não fosse o médico. Mas todos os conselhos, o Conselho Regional de Fisioterapeuta, o Conselho Regional de Enfermagem, todos eles preveem a mesma norma, tá? Tem que ter muita ética, tem que ter muito cuidado quando você vai divulgar um profissional de saúde. E a ética seria o maior desafio para o profissional de marketing atuar nessa área? Não, a ética não. O que eu costumo dizer é que o maior desafio é a falta do conhecimento em marketing, porque o marketing existe muito antes do que a gente possa imaginar, né? Segundo as biografias, começou a se falar em marketing antes de 1960, né, na década de 50, e você vê, esses anos todos, as pessoas ainda têm dificuldade de saber o que é o marketing e como ele funciona e onde a gente atua. Quando eu falo em marketing hospitalar, as pessoas ficam me olhando como se eu estivesse assim, falando uma coisa do outro mundo, né? E eu já trabalho nessa área só no marketing hospitalar, eu já trabalho há 12 anos. Então, assim, a gente tem muita dificuldade das pessoas entenderem e conhecerem o marketing, principalmente o marketing hospitalar. As ferramentas que o marketing pode proporcionar, né, para o sucesso da empresa. Eles têm muita dificuldade, inclusive eles confundem muito o marketing com a publicidade, né? Porque, como eu sou um profissional de marketing mais antigo, antigamente a gente fazia um técnico, que era o técnico de marketing e publicidade, ou publicidade e marketing. Isso confundia a cabeça das pessoas. Vem cá, você é profissional de marketing ou você é publicitário? Né? Aí depois, as graduações elas foram se separando. Isso facilitou muito, tanto o nosso trabalho, quanto o trabalho do publicitário. Né? Ele tem o trabalho dele, ele cria todas as ações da comunicação e nós, na verdade, trabalhamos o mercado. Né? A gente vai posicionar a empresa no mercado. Esse é o nosso grande objetivo. Como o marketing hospitalar, ele vê as necessidades do cliente? Porque é um paciente que está chegando ali chateado porque de repente está com uma doença, ele está acompanhando um familiar que está adoentado. Como que vocês veem essas necessidades do cliente? Bom, isso é muito fácil. Atendimento para a gente é tudo. E o marketing começa, na verdade,
você trabalhar o marketing, a gente costuma dizer do porteiro ao presidente. Então, desde a portaria, você está fazendo marketing, só que as pessoas não sabem. Então, infelizmente, a gente ainda vê não só na área de saúde, mas muito na área de saúde, por conta da falta de preparo dos profissionais, né? A falta do conhecimento do marketing, a falta no atendimento. O atendimento não é bom, mesmo nos hospitais particulares, né? A gente sente isso. Então, esse paciente, que hoje em dia a gente chama de paciente-cliente, inclusive a gente já pode chamar ele de cliente, porque antigamente nós não podíamos, né? Hoje em dia eu já posso chamar ele de cliente. Esse paciente-cliente, ele é um paciente diferenciado. Por quê? Porque, como você falou, ele já chega com problema de saúde. Então, emocionalmente, ele já está desequilibrado, né? Então, já é um atendimento diferenciado. Então, se você não atender bem uma pessoa dessa, que está passando por essa situação, a coisa vai ruim até chegar no médico. Então, o ideal é que se faça um excelente atendimento. No primeiro momento. No primeiro momento, e aí que esse atendimento vá passando por etapas, né? Que a gente chama de cadeia de atendimento. A cadeia de atendimento, na verdade, ela tem que começar do início e tem que terminar lá na ponta. Então, se tudo correr bem, aí a gente vai ter o quê? A satisfação. Uma visão positiva daquele atendimento. Então, isso é muito importante, né? E esse é um dos diferenciais do marketing hospitalar. Ele trabalha muito a parte do atendimento, e não é só com o pessoal de linha de frente, não, que a gente chama. Com o médico, com o profissional da saúde, né? A enfermagem. Então, a gente trabalha muito os conceitos para que eles entendam a necessidade de saber atender bem. E trabalhar o marketing com esses profissionais que não atendem necessariamente no primeiro momento, os clientes, é um pouco complicado. Como é que eles aceitam esse procedimento? Eles hoje em dia gostam muito. Eles realmente, num passado assim recente, eles tinham uma certa dificuldade. Mas o que acontece é que as faculdades, né, as universidades, elas nos ajudam muito. Porque eu sou chamada para dar esse tipo de palestra que eu dei no CRA dentro da universidade. Então, hoje em dia, o profissional já tem noção, né, de como ele vai para o mercado de trabalho e como ele tem que se posicionar. Porque senão o mercado engole ele e aí ele não vai trabalhar no mercado. O mercado hoje exige que ele seja um profissional de excelência. Se ele não for, ele não vai ser absorvido. Então ele aprende isso na universidade. Então quando ele vai para o campo de trabalho, isso facilita muito. Porque ele já vai ter a noção, pelo menos, do que ele precisa para ser um bom profissional. Né? E hoje em dia eles querem, porque hoje em dia o empreendedorismo é muito aflorado para esses profissionais. Quantos profissionais que a gente vê de enfermagem que estão criando empresas de home care? Então, se eles não tiverem noção de marketing ou se eles não se interessarem por isso, eles não vão evoluir profissionalmente. E outra coisa, hoje em dia, o RH das empresas da área de saúde, dos hospitais, eles também evoluíram junto com a gente. Então, é feita uma avaliação desses profissionais. Se esses profissionais não corresponderem ao mercado, ele não tem chance de vingar, de ficar também posicionado. Porque o que acontece? O marketing também trabalha o marketing pessoal, né? O endomarketing junto com o RH. O que é o endomarketing? É você trabalhar o seu público interno. Então, esse público interno tem que estar muito fortalecido, tem que estar, como a gente costuma dizer, vestindo a camisa para poder passar isso para o mercado e o mercado já receber a instituição, principalmente a instituição de saúde, de uma forma positiva. Então, todo mundo sai ganhando. Sheila, você falou que você viu muitos casos de fisioterapeutas, enfermeiros e médicos na gestão hospitalar. Você acha que esse número está caindo? Tem mais espaço para administrador e tecnólogo hoje? Tem muito espaço. Até porque eles perceberam que não é a praia deles, sabe? Alguns até estudaram para isso. A gente sabe que na Fundação Getúlio Vargas
tem os MBAs voltados para a gestão de saúde, e não é só mais na Fundação Getúlio Vargas. Na UERJ também tem um excelente curso. Aí você vai fazer uma palestra, por exemplo, na UERJ, você encontra um monte de médicos, entendeu? E, só que, por mais que eles agora abriram os olhos para aprender, acabou o que a gente costuma dizer de miopia do marketing, né? O não querer enxergar ou não enxergar direito. Isso acabou. Senão você não vinga. Quantos hospitais, né, que a gente via aí do passado que estavam assim em alta, que hoje em dia não existem mais. Então ninguém quer isso para si. Então os médicos procuraram ir para a sala de aula e com isso contratar administradores e tecnólogos para fazer o trabalho de linha de frente. Ele vai sempre ficar na diretoria médica, mas a diretoria médica ela é interligada com toda a empresa, com toda a estrutura empresarial, né? Então, eles passaram a entender que o hospital é um negócio. E isso facilitou muito, porque eles passaram a contratar os administradores hospitalares e os tecnólogos em administração, em marketing, no que for, para atuarem na administração do hospital. Ele fica de fora, observando tudo. Muitos deles são muito atuantes, né? Nos ajudam a administrar bem aquela instituição de saúde, porque não são só os hospitais, eu tenho que falar também dos convênios médicos, né? O convênio médico também tem esse perfil. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos diretores de convênio médico são médicos. E aí eles resolvem ser executivos porque foram estudar essa área e gostaram, mas por outro lado também tem muitos administradores. Eu acho que tem mercado para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. E é um segmento em expansão. Muito em expansão, tanto que o jornal Hoje, né, da TV Globo, eles fizeram uma reportagem só para isso, dizendo o quanto é importante. E falta mão de obra qualificada, né? Então, você conta nos dedos os profissionais de marketing que existem nos hospitais. E aqueles que são realmente especialistas em marketing, aí que você conta mais ainda nos dedos, né? Então, assim, e os administradores hospitalares eles estão começando agora a realmente ser, assim, reconhecidos. Eu acho que está havendo um reconhecimento nessa área, principalmente para o administrador hospitalar. Você falou que os administradores e tecnólogos estão ganhando espaço, mas falta especialização. Quais os cursos que eles podem fazer? Tem alguma pós-graduação? Porque durante a faculdade não há uma disciplina específica para isso. Tem algum curso livre, alguma coisa que eles possam se especializar, Sheila? Como você falou, eu já fui de uma universidade, na verdade o MEC ainda não criou, aí é uma batalha para segundo tempo, né, do marketing hospitalar. Eu realmente quero, né, e estou lutando para isso, né, que as universidades absorvam essa matéria de marketing hospitalar. Eu fiz essa matéria de marketing hospitalar numa especialização de gestão hospitalar, porque na verdade não existe uma especialização em marketing hospitalar. Existe uma, se eu não me engano, na PUC, mas o que você pode fazer é a especialização em gestão hospitalar e dentro daquela grade curricular você verificar se realmente é dado algo em torno disso, né? Que se tem alguma matéria de marketing. Em alguns cursos sim, outros não, né? Na minha formação de especialização em gestão hospitalar tinha, inclusive uma matéria sobre marketing hospitalar. Então aí você faz o seu trabalho científico e se torna um especialista, né? O administrador é mais fácil ainda, ele faz um curso de uma especialização, um MBA, que tem muitos, de administração hospitalar, né? E tem a sua especialização. O tecnólogo é a mesma coisa, né? Eu queria falar aqui um pouco do tecnólogo, porque eles acham que eles são um grupo à parte. Eles não são um grupo à parte, tá, gente? Vocês não são um grupo à parte. Tecnólogo é um profissional é um curso que foi criado para aquelas pessoas que querem entrar mais rápido no mercado de trabalho.
Então, o que acontece? É um curso mais enxuto, mas que você tem Tá pronto pro praticamente mercado. a formação que você precisa para ir para o mercado. Aí você vai fazendo as especializações, né, de acordo com a sua necessidade, com o que você quer fazer. Então, o tecnólogo também pode fazer a sua especialização em gestão hospitalar e se tornar um especialista nessa área. E qual o perfil do profissional que atua em marketing hospitalar? Bom, tem que ser assim, um profissional que gosta muito de estudar, que tem essa iniciação científica, né? Que eu sempre falei para os meus alunos. Investiguem. É um profissional que precisa investigar. Esses 12 anos de trabalho eu sempre investiguei. Eu não só estudei, eu fui lá no campo e investiguei. Será que aquilo que está nos livros, né? Será que é a mesma coisa que é feito na prática? Então, esse trabalho é o trabalho que eu mostrei. É um trabalho que uniu prática, né, e teoria. Então, tem que ser uma pessoa que realmente queira investigar, que queira investir numa carreira extremamente nova, que queira levar muitos não pela frente, né? E que mesmo levando um não, continua naquilo que gosta, continua fazendo aquilo que quer. Então, perseverança é uma palavra-chave nesse momento. E em 12 anos de atuação, tem alguma história que você gostaria de destacar para quem está assistindo a gente agora? Olha, eu tenho muitas histórias, muitas. Ainda mais que é o que eu falei, né? Aqui no Rio, as coisas são mais fáceis pra gente, né? Não que foi fácil pra mim, mas é isso que eu tô te falando. E eu também tive oportunidades, né? Eu trabalhei em clínicas aqui que as pessoas me deram a oportunidade de mostrar meu trabalho. Eles não tinham miopia de marketing, né? Eles tinham apenas uma dificuldade de entender o que era. E essas pessoas, elas abriram. Falei, não, eu quero saber o que você faz e eu quero retorno para minha empresa, né? Foram 2 clínicas. E na segunda clínica, quando eu fui realmente contratada como gerente de marketing, foi assim uma novidade, né? Você imagina, né, quase 10 anos atrás, uma clínica de nefrologia contratar um profissional de marketing. E assim, a gente deu muito retorno para a empresa. Ele hoje, depois eu saí dessa empresa, me tornei um profissional liberal e até hoje ele tem o profissional de marketing dentro da empresa dele. E ele mesmo estudou, para ele, é aquilo que eu falei, né? O médico ele estuda, o profissional de saúde ele estuda para entender um pouco, mas coloca um profissional específico para para desenvolver aquelas atividades, né? Então o que acontece? Eu estudei muito, né, para chegar onde eu cheguei. E fui para o Nordeste. Eu fui morar em Teresina, no Piauí, porque eu sou esposa de um militar médico, né? E aí nós fomos transferidos para lá. Eu falei, poxa vida, e agora? Só que eu fui absorvida pelo mercado imediatamente. Eu cheguei lá numa cidade de 800 mil habitantes e muitos médicos, porque lá é um polo de saúde. E assim, gente, todo mundo pensa assim, Teresina só tem pobrezinho, né? Só tem pessoas necessitadas, o nordestino, né? Coitado, tão pobrezinho somos nós. Eu levei um susto, as clínicas, né, super bem montadas, estruturas belíssimas, lindíssimas, muito bem equipados, médicos ali esperando alguém com perfil como o meu. Só que ninguém, em sã consciência, quer ir para um lugar desse, a verdade é essa, né? Só que lá é onde estão as oportunidades. Então você vê, eu atendi 20 empresas só na área de saúde, em 7 anos que eu estive lá. E atendi um plano de saúde, né? Que aqui nós temos a CARG, que é o plano de saúde dos advogados, e lá nós temos a CAPI. Eu lá na CAPI eu fazia a gerência de convênios, eu fazia o credenciamento. Então eu tinha uma empresa aberta, né? Abri uma empresa de consultoria de marketing. Então eu atendia as empresas da área de saúde e fazia credenciamento médico. Então eu fiquei dos 2 lados, né? Porque um dos fatores muito importantes que a gente trabalha muito em marketing hospitalar é a gerência de convênios,
né? Que é esse relacionamento que a gente mantém com o convênio. Isso aí é um ponto bem falado e é um dos principais pontos do marketing hospitalar. É o grande diferencial. É um dos grandes diferenciais que a gente não trabalha em outro lugar, né? A gente trabalha outro tipo de convênio, né? Outro tipo de parceria. E a gerência de convênios é muito específica, você trabalhar com o convênio médico. Aí você fala assim, a gente fecha contrato? Fechamos. A gente trabalha em relacionamento? Trabalhamos. Mas assim, é muito complicado, porque tem toda uma tabela que a gente tem que seguir com numeração. Então a gente pede auxílio ao faturamento, né? Então eu tô passando para vocês um pouco das especificidades da área. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ter assim várias histórias para contar, várias. Você imagina você chegar num hospital, né, que o dono do hospital, você não diz que ele é dono do hospital, né? E ele se veste assim bem... Como é que eu vou dizer? Bem casual, pra não... Pegar pesado. Pegar pesado. Na verdade, ele vestia assim bem simplesinho, porque depois eu entendi por quê. Ele quer se misturar no meio do povo e não quer ser reconhecido até para entender o que o cliente dele quer. Olha ele fazendo marketing, sem saber. Falei, doutor, o senhor está fazendo marketing. Não, peraí, deixa eu me envolver, que eu vou sentar aqui. Mas não fala nada que sou eu, não. Aí é lógico que depois de um tempo, né, todo mundo, né, já conhece. E lá o fulano lá apontando. Eu falei, não, doutor, é melhor o senhor parar com isso. Vamos profissionalizar a questão, né? O senhor não precisa mais ficar envolvido aí com os seus pacientes, com os seus clientes misturados. E é um hospital muito grande, com muitos leitos. Então, assim, esse hospital ele cresceu muito. Muito. Eu cheguei lá e ele era um hospital menor e quando eu fui embora ele tinha praticamente metade do quarteirão. Caramba! Metade do quarteirão. E assim, esquema Redditor. Então é um susto, né? Que você leva. E fora os pequenos, né? Eu chegava, de repente, para um cirurgião plástico, né? Um cirurgião plástico me contratava para criar a empresa deles. Eu fui muito contratada para criar empresas, tirar ela do nada, né? Novas empresas, era sempre eu que era contratada, por conta da experiência, né? Então, eles começavam bem pequenininhos, sem nenhuma notoriedade, de repente... Eles ficavam e iam crescendo, e lá é um crescimento muito rápido. Porque enquanto aqui a gente demora pelo menos o período do planejamento estratégico 12 meses, lá em 6 meses você já tem resultado, porque são menos pessoas. Uhum. Então, assim, tem várias histórias. Tem desse cliente, né, que era muito engraçado. Eu tenho de um fisioterapeuta também, que ele tinha uma clínica pequena e ele foi crescendo. Tem um outro da área de imagem, né, de diagnósticos por imagem, que ele abriu uma clínica em Picos, que é interior do Piauí, e ele estudou nos Estados Unidos, aí de repente, num lugar que não tem nada, ele cria uma estrutura assim enorme, tipo hollywoodiana, você já pensou? Você entra numa rua assim, e aí você vê uma estrutura daquelas completamente destoante de todo o que está em volta. E assim, e aí eu trabalhei desde com essas pessoas que não tinham família para ajudá-los, né, que começou de pequeno e foi crescendo, desde aqueles que estudaram fora e voltaram para montar os seus negócios. E eram assim, super negócios, né? Outra história muito interessante foi o da CAAP, porque aqui a CAARG, né, é um convênio muito utilizado, é um convênio que está em voga, todos os advogados usam, todos os melhores hospitais têm o credenciamento. Lá estava abandonado. Então, quando me convidaram para assumir a CAAP, eu cheguei lá para ver o espaço dentro da OAB de lá e era um prédio caindo aos pedaços. E eu olhei, não, eram caindo aos pedaços de verdade. Mesmo. As pessoas que ficaram lá, eram 5 funcionários apenas, tinham teias de aranha. Fora o ambiente que era todo cheio de teia de aranha. Então eu tive que realmente
essa experiência eu tive que mudar desde a estrutura. Então, primeiro eu fiz uma reforma da estrutura e depois eu fiz toda a estrutura administrativa e de marketing. Sheila, você participa da Comissão da Saúde aqui do CRA-RJ. Conta pra gente como é que funciona esse trabalho. Bom, eu fui convidada recentemente, então eu sou um membro recente da comissão, né? Eu fui convidada pelo conselheiro Pedro Paulo e queria agradecer essa oportunidade. E a gente, a atividade desse conselho, né, na verdade, é discutir sobre a administração hospitalar e agora um profissional de marketing, né, no conselho, justamente para dar essa visão do marketing, que eles também tinham uma certa dificuldade na prática, então por isso que eu fui convidada, e para regulamentar, ou seja, para orientar também os profissionais do conselho, né, de administração, sobre a administração hospitalar. Então a gente está aqui não só para regulamentar, né, para situar essa área dentro do contexto geral da administração, mas também para oferecer isso que a gente vem oferecendo, os cursos, né, as palestras na área, participando das atividades, é isso que a gente quer. Eu queria, inclusive, parabenizar os administradores hospitalares, o dia deles foi 14 de julho, então um enorme abraço para todos e nós estamos aqui para o que eles precisarem. Sheila, para a gente encerrar, que dica que você daria aos profissionais que ainda não atuam nessa área e aos estudantes que gostam dessa área? Que dica que você daria para eles? Bom, que estudem bastante, que se informem. Hoje em dia, na minha época não tinha isso, né, gente? Hoje em dia a gente tem mídia digital, né? A gente tem o marketing digital, na verdade, as mídias sociais. O marketing digital é algo que a gente utiliza muito hoje em dia. No marketing hospitalar, com muito cuidado, a gente não tem uma forma de anunciar na mídia digital, mas assim, no marketing digital, mas eu acho que hoje em dia tem todo um leque de opções. É só estudar, se interessar pela área, buscar um local que o absorva, né? Eu sou o tipo de profissional que gosta de aliar a parte teórica com a parte prática. Porque aí sim você tem certeza do que você está fazendo. Obrigada, Sheila, foi um Nada, prazer. eu agradeço. Ficamos por aqui. Não deixem de assistir a palestra da Sheila Ladani no site da Web TV. Até mais!